Estamos dando início aqui a mais um programa Obreiros em Foco Portugal. E no programa de hoje, nós vamos rever como foi a Noite da Evidência, uma reunião especial realizada com obreiros e obreiras de Portugal continental e ilhas. Você que esteve nessa reunião especial vai poder rever. E se você, por acaso, por motivos de trabalho ou outros motivos pessoais, não pôde estar nessa reunião, vai poder, então, através do nosso programa, saber e ver como foi essa reunião, que foi mesmo muito prática, foi muito eficaz a todos os nossos obreiros e obreiras. Não é isso, Cris? Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Olá a todos mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com os nossos obreiros. E a Noite da Evidência, essa noite foi maravilhosa, não é? Nós pudemos observar, até mesmo depois que acabou a reunião, os comentários que os obreiros fizeram. Quer dizer, saíram renovados, essa foi a palavra, renovação, saíram com revolta, mexeu com eles o que eles ouviram. Isso ficou em evidência, né? Ficou em evidência. O título da reunião foi exatamente esse, a Noite da Evidência. E daqui a pouco nós vamos mostrar como foi o momento da palavra. Na palavra nós falamos sobre a vida pessoal do obreiro ficar em evidência e também o ministério do obreiro ficar em evidência. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso. Mas antes de dar início à reunião, nós fizemos algumas entrevistas. O Bruno e a Thelma, que também são obreiros, colheram opiniões de obreiros antes mesmo de realizar a reunião e perguntaram a eles qual a expectativa para aquela noite. Nós vamos ver esse Vox Pop e já damos aqui para vocês o nosso e-mail, obreiros@iurde.pt, para que você comente como foi essa reunião para si, o que chamou a atenção nessa reunião, a Noite da Evidência. obreiros@iurde.pt. Vamos à primeira entrevista antes de dar início à reunião, a Noite da Evidência. Já tem tido a oportunidade de participar de outras vigílias para obreiros como esta? Sim, tenho participado. E o que tem aprendido? É sempre uma renovação. Nessas vigílias nós sempre temos a oportunidade de aprender como ser melhor pessoas, melhor servo, melhor filho de Deus. E saímos daqui para colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ministério. E como eu disse, é sempre uma renovação, é sempre um avivamento. Sempre saímos melhores do que aquilo que chegamos. E quais as suas expectativas para esta Noite da Evidência? Como sempre, a expectativa é de sair aqui mais uma vez renovada, com a minha fé avivada. Ou seja, para sair daqui, colocar em prática e ter resultados na minha vida, no meu ministério e também no auxílio às pessoas que nós ajudamos, que nós cuidamos na igreja. E ao participar destas vigílias, falou também no auxílio com o povo, com as almas. Como tem sido para si, após participar destas vigílias, esse auxílio? Tem sido melhor cada vez que eu participo de uma reunião dessas, porque nós, como eu disse, saímos avivados, saímos para dar mais, para ajudar mais, saímos com esse desejo de poder ajudar mais, de chegar mais às pessoas, e é assim que quero sair daqui hoje. Tem valido a pena? Muito. Essa é a minha segunda vigília na reunião dos obreiros e a primeira foi muito marcante para mim porque aprendi muita coisa que eu coloquei nos meus dias e obtive resultados e espero que essa de hoje também seja marcante na minha vida. E hoje a Noite da Evidência, quais as expectativas? Olha, eu quero ter evidências da minha vida, eu quero ser uma serva aprovada por Deus e espero que o que for dito aqui venha fazer parte de mim como foi falado na vigília passada. E estes encontros com os obreiros, no cuidado, no ensinamento com os obreiros, em que é que tem ajudado também com o acompanhamento das pessoas, do povo, com poder ganhar mais almas? Como é que tem sido esse trabalho? Para mim tem que ser muito gratificante, porque eu tenho aprendido a lidar com certos tipos de pessoas, que nem todas são iguais, cada um é diferente, cada um chega com certos problemas. E com a ajuda das reuniões, né, eu tenho ajudado a perceber como que eu posso lidar e como é que eu posso ajudar as pessoas. Praticamente eles me têm ajudado para eu poder ajudar essas pessoas. Tem valido a pena? Muito.
Essas opiniões foram colhidas antes de iniciar a reunião à Noite da Evidência, na sexta-feira, 24 de junho. E o que eu observo aqui, você também com certeza observou o mesmo, uma obreira já experiente, porque já faz a obra há alguns anos, e uma obreira jovem, que é a sua segunda reunião de obreiros. Quer dizer, ali está uma iniciante e uma que já tem um tempo de obra, mas a reunião é útil para todas as duas e todos os obreiros e obreiras cada vez que participam dessa reunião. E como elas falaram, sim, ensinamentos práticos, mas muito mais aviva-se o espírito da pessoa, né? Porque o obreiro e a obreira têm a sua reunião, porque é uma reunião específica para obreiros e obreiras, a fim de que busquemos mais um fortalecimento maior para podermos, enfim, ter mais para dar, porque nosso trabalho é dar para as pessoas, espiritualmente falando. Então, quanto mais eu tiver, mais e melhor eu vou dar. Então, cada reunião de obreiros que realizamos é para o fortalecimento espiritual de cada um de nós, dos obreiros e das obreiras. Essa reunião é mais um investimento na vida do obreiro e da obreira. Veja que as duas, elas mostraram muita sede de aprender. Mas o que é que eu percebi ali? Não era aprender para guardar para si, era para poder depois praticar no seu dia-a-dia, no atendimento com o povo. Tanto que elas referiram, eu venho aprender para poder dar mais. Então, quando vem com esse espírito, com essa sede, com certeza saem renovadas. Renovada para ajudar a tantos quantos estão sofrendo por aí, né? Nós temos mais entrevistas de obreiros que, antes do início da reunião, à Noite da Evidência, eles falaram com a nossa equipe. Vamos continuar vendo. São reuniões que sempre superam as minhas expectativas. Nós aprendemos a ser melhores na obra de Deus e também para a nossa própria vida. São reuniões muito práticas. E nesta Noite de Evidência, quais as expectativas? Sim, as expectativas são sempre grandes, né? Eu já tive a oportunidade de participar em umas outras noites e que as orientações que são dadas aqui são práticas, ajudam-nos não só na obra de Deus, mas como também na nossa vida diária. E estas vigílias para obreiros, dedicadas especialmente para obreiros, para o ensinamento, para o desenvolvimento do obreiro, em que é que tem ajudado com o cuidado com as almas? Tem essencialmente visto as pessoas como almas. Tem-me ajudado a olhar para o povo como alma, pessoas que necessitam. Eu aprendo a ter mais cuidado com elas, através do olhar, ver quando é que elas precisam de ajuda. São reuniões que nos ensinam a ver o que está por detrás de um sorriso, talvez a dor. Essas vigílias são muito práticas e eu aconselho a termos mais, porque são reuniões que ajudam realmente nós obreiros a como ajudarmos as pessoas. É como se fosse uma faculdade, uma escola. E eu tenho aprendido muito aqui, tenho posto em prática e realmente tenho visto essas diferenças, resultados na vida das pessoas, porque aqui nós aprendemos como cuidar das pessoas, como ajudar, saber como ajudar, casais, solteiros. Então são reuniões muito práticas que eu aconselho que deveria haver mais reuniões destas para ajudar os obreiros. Tem valido a pena? Tem sim. Muito. Com certeza, todas as reuniões em que realizarmos vai sempre ajudar ao obreiro, vai ajudar na sua vida pessoal, como também no seu ministério, e prepará-los para ajudar a tantas pessoas que estão sofrendo. Para opiniões sobre esse tema, estamos relembrando aqui como foi a Noite da Evidência, você tem à sua disposição esse e-mail, obreiros@iurde.pt. Nós temos mais opiniões de obreiros, mas essas opiniões foram colhidas já quando terminou a Noite da Evidência. E nós vamos mostrar agora, Cris, aquele momento em que cantamos a canção Deus Proverá, a canção em que realmente, até na própria canção, há uma mensagem daquilo que Abraão, ele, diante de Deus, sua obediência o fez ser grande, né? E o título dessa canção é Deus Proverá, e proverá mesmo, né? Com certeza proverá. Então, vamos assistir então a esse clipe. Um dia em Berseba saiu, partindo para Almoria. Um velho levando o menino, calado a pensar. Um velho levando o menino, calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério.
Ninguém conhecia o mistério. Seguiam só os passos seus. Seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então. O dia caía e então paravam para descansar. Paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar. Ali conseguiram chegar. No certo lugar onde a fé ele iria provar. No certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim. Os servos ficaram e assim. Levando o menino ele foi. Levando o menino ele foi. Deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente. Isaac seguia na frente. Formoso até no caminhar. Formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai. Isaac perguntou: meu pai. Onde está o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro para si. Deus proverá. Deus proverá. Solte a sua voz e cante: proverá. 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 Meu filho, cordeiro para si. Deus proverá. Mais proverá. Proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Para os obreiros que estiveram conosco na noite da evidência, vão poder agora rever o momento da palavra. O momento em que na mensagem nós realçamos que tem que ficar em evidência a vida pessoal do obreiro e também tem que ficar em evidência o ministério de um obreiro. E se você não esteve nessa reunião por motivos de trabalho ou por outros motivos pessoais, então você vai poder agora ver, vai poder agora participar daquela noite através do programa. Você vai poder, então, apanhar o espírito, apanhar a mensagem do que tem que ficar em evidência. Porque é importante, Cris, que fique em evidência na vida de um obreiro, na vida de uma obreira, na vida de um obreiro, a sua vida ficar em evidência, eu me refiro ficar em evidência a saúde ao invés da doença e por aí vai, né? Não vamos aqui falar o que a mensagem aí já vai falar. Mas é importante sim que você entenda que a sua vida tem que ficar em evidência porque você é uma pessoa de Deus. E nessa mensagem nós vamos falar muito sobre isso. Agora, durante a mensagem, nós fizemos com que o próprio obreiro pensasse. Aliás, não nós fizemos isso, eu creio que o próprio Espírito Santo fez com que cada obreiro, naquele momento em que ouvia a palavra, pusesse a pensar. Porque é pensando que a gente raciocina em muitas coisas. Eles puderam analisar como está o estado real da sua vida. Não é? Aquele momento foi um momento de parar, cada um pôde trazer para si, no momento da palavra, no momento da mensagem, analisar bem a sua vida, o que é que tem estado em evidência na sua vida, obreiro e obreira, você que faz a obra de Deus, o que é que tem estado em evidência? Talvez a sua vida não esteja a refletir o Deus que você serve. Então foi muito importante, Rogério, esse momento da mensagem, foi algo muito forte, profundo,
foi diretamente o Espírito Santo, diretamente para cada um dos que estavam presentes. Com certeza. Então vamos rever como foi, para quem não pôde estar nesta reunião. Veja então, vamos lá, a primeira parte da mensagem sobre a evidência na vida de um obreiro, a evidência no ministério de um obreiro. Acompanhe. Por esses dias, nós tanto temos falado sobre as evidências, não é isso? Por causa desse domingo que será a manhã das evidências, o dia da evidência. Então nós adaptamos isso para todos nós que fazemos a obra de Deus. Eu vou mostrar aqui algumas fotografias, algumas imagens, e vou fazer pergunta para vocês durante o momento em que eu vou mostrando aqui as figuras, as imagens. Evidência. Fica em evidência muitas coisas relacionadas à vida pessoal. Vamos fazer aqui um paralelo. Essa reunião é somente para quem faz a obra de Deus. Nesta reunião estão apenas obreiros e obreiras, colaboradores e colaboradoras. Estamos conectados agora com todo o país, com todo Portugal continental e ilhas. Então você que me assiste, você que está aqui, vamos fazer o seguinte paralelo: a nossa vida pessoal e a nossa vida ministerial, a nossa vida na obra de Deus. Mas primeiramente vamos falar da nossa vida pessoal. Das nossas, eu costumo dizer, das nossas 5 vidas: vida espiritual, vida sentimental, vida familiar, vida física, que é a saúde, e vida financeira. Vamos olhar para essas 5 vidas e analisemos qual é a evidência. Qual é a evidência nessas nossas 5 vidas? Você vai entender. Veja essa primeira imagem. A pergunta que eu faço: o que está em evidência nessa fotografia? Ali está uma senhora doente, com certeza aquele é um quarto de hospital, não é isso? Um leito de hospital, uma maca do hospital. Ela está ligada aqui ali a soro, tem ali sondas, não é isso? Então aqui fica em evidência a doença, fica em evidência a enfermidade. Ela está enferma, ela está doente. A evidência aqui é a doença. A imagem a seguir, a foto a seguir. Um mendigo na rua. Um mendigo que está ali na rua, tem algo nas mãos ali para estender, para que alguém lhe dê o quê? Esmola. Ele é um pedinte, não é isso? A roupa rota, rasgada, deve estar cheirando mal. A evidência do que aqui? A evidência da miséria, corretamente. Aqui está a evidência da miséria. Prosseguimos para outra foto. O que está em evidência aqui agora? Um casal está brigando. Com certeza essa menina logo à frente é quem? É a filha. Ela está com o rostinho triste, com o olhar triste, porque quem está brigando? Os pais. Então a evidência aqui qual é? A evidência de brigas conjugais, ou uma briga conjugal, briga na família. A evidência de um lar que está prestes a ser o quê? Destruído, um casamento que está para se acabar, um divórcio que vai ocorrer. A evidência aqui é o sofrimento na família, o sofrimento no casal, que afeta quem? A filha. A figura a seguir também, o que está em evidência aqui? A separação, porque o casal está embora na mesma cama, mas está um de costas para o outro. Ele até está dormindo, ou talvez finge que está dormindo. Ela está com os olhos abertos, porém com um olhar triste. É a evidência da separação.
Eu não me lembro, tem mais uma, né? O que está em evidência aqui? Vejo uma pessoa sozinha, olhando para o horizonte, olhando para as gaivotas voando. Aqui está a evidência do que, gente? A evidência da solidão. A evidência da solidão. Aqui está uma pessoa sozinha, não tem ninguém, não é realizada sentimentalmente, se ama, não é amado ou não é amada. Enfim, aqui está a frustração, aqui está a imagem da solidão nessa pessoa. Ora, você talvez deve estar perguntando: pastor Rogério, mas que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo, que sou obreiro, que sou obreira, que visto o uniforme, que trabalho nas reuniões, que ajudo ao pastor na sexta-feira, na corrente da libertação espiritual, que também ajudo pela manhã nos domingos, enfim, eu evangelizo, eu vou para as ruas, mas o que isso tem a ver comigo? A evidência daquilo que é a sua vida. Talvez você é um obreiro, uma obreira, que veste o seu uniforme, que, diga-se de passagem, é um uniforme muito bonito, mas o que está em evidência em você é a doença, a enfermidade. Há obreiros entre nós que passam sérios problemas com a sua saúde ou com a falta dela. E nós não vamos lhe remover por causa disso, obviamente que não. Dependendo da enfermidade, sim, é preciso remover para se tratar, sim, mas vamos lutar. Deus tem o poder de curar, não tem? Mas o melhor seria termos o quê? Saúde ao invés de ter a doença. Então não pode ficar em evidência nos servos de Deus a doença. Eu não posso aceitar a doença no meu corpo. Eu não posso aceitar olhar para o meu corpo e ver prevalecendo a doença, e ver prevalecendo a enfermidade, e ver prevalecendo a infecção, a inflamação. Eu não aceito a doença. O que tem que ficar em evidência a mim que sirvo a Deus é o que, gente? É a saúde. O que tem que ficar em evidência na minha vida financeira, como um obreiro de Deus, como uma obreira de Deus, como um servo de Deus que sou, como uma serva de Deus que eu sou, financeiramente, economicamente, o que tem que ficar em evidência na vida financeira de um obreiro? Não ouço, desculpa. A prosperidade. Eu não aceito que fique em evidência, claro, eu creio que não há nenhum dos nossos obreiros como aquele mendigo que mostramos ali, todo rasgado, todo roto, cheirando mal e pedindo esmolas. Não, pelo amor de Deus, está amarrado isso. Mas há sim obreiros que estão passando necessidade. Existem obreiros que nós temos que intervir às vezes e ajudar, oferecendo uma saca de alimentos. E eu não falo isso para ofender, não me leva a mal. Mas eu falo isso para lhe alertar e lhe revoltar. E você dizer: eu não aceito isso, porque eu sirvo a um Deus vivo. Está escrito em João 12, 26. Aquele que me servir, o Pai o honrará. Então eu sirvo a esse Deus, Ele vai me honrar. Vai me honrar na minha saúde, vai me honrar na minha vida financeira, no meu trabalho, nos meus negócios. Vai me honrar na vida sentimental. Você não pode aceitar a solidão na sua vida. Você não pode aceitar a solidão, mas você deve lutar por uma vida sentimental realizada. Lutar para que a sua vida conjugal seja abençoada. Para que você e o seu marido formem um casal que juntos glorifiquem a Deus. Você não pode aceitar ver a sua família destruída em meio a brigas, em meio a discussões, como mostramos ali, aonde a filha ou o filho presencia discussões, brigas. Você não pode deixar que nada disso fique em evidência na sua vida. Amém? Você não pode, obreiro e obreira, aceitar que fique em evidência na sua vida o que mostramos há pouco. Nem a doença, a enfermidade, nem os problemas na família, no casamento, nem a miséria, a falta do dinheiro, do emprego, do trabalho. Você não pode aceitar isso, você tem que se revoltar
Você tem que se revoltar contra isso. Amém? Vocês conseguem me entender? Faz um sinal para mim, por gentileza. Muito bem. Agora falemos da vida ministerial, do ministério. Eu me referi até agora tudo o que somos. Agora eu me refiro tudo ao que fazemos, porque a obra de Deus nós fazemos. Então, no trabalho que você exerce como obreiro e obreira, também tem que ficar em evidência o seu ministério. Porque você tem um ministério. Nós, pastores, temos o ministério de pastor. O bispo tem o ministério de bispo. Nossas respectivas esposas têm o ministério de esposa. Esposa de bispo, esposa de pastor. Vocês, obreiros e obreiras, também têm um ministério. Ministério de obreiro, ministério de obreira. Então o seu ministério também tem que ficar em evidência. Quando é que o nosso ministério fica em evidência? Quando simplesmente vestimos o uniforme e desfilamos pelos corredores da igreja? Como manequins de passarela? Isso não é ficar em evidência. Ficar em evidência é o obreiro, a obreira, que faz o trabalho de acompanhamento espiritual, que quando uma pessoa chega pela primeira vez na igreja, se preocupa em cuidar daquela pessoa, se preocupa em cuidar daquela alma. Eu disse cuidar daquela alma. Você não vê a pessoa pela aparência que ela demonstra, você vê-la sempre como uma alma. Então você cuida, você se aproxima, você atende aquela pessoa. Você se preocupa em ver aquela pessoa desenvolver espiritualmente, crescer. Você faz o trabalho do evangelismo. Se você não pode evangelizar conosco sábado pela manhã, devido ao trabalho, devido a compromissos justificáveis, nós entendemos. Mas se não há uma justificativa, no sábado você não está trabalhando, no sábado você aparentemente poderia estar conosco evangelizando, sim. Então o seu ministério vai estar em evidência. Por quê? Porque você vai evangelizar, você vai falar de Jesus nas ruas, você vai bater de porta em porta, você vai ouvir nãos, não tem problema. Jesus disse para os discípulos, quando não lhe aceitarem numa cidade, sacuda o pó do sapato e vai para outra. Acabou. Somos ofendidos na evangelização, somos chamados com todo nome mais horrível e feio que você imaginar. Vamos em frente, mas estamos dando a nossa vida para quem? Para Deus. Então tem que ficar em evidência que todo obreiro é evangelista. O que significa ser evangelista? A palavra evangelista vem de quê? De evangelizar. E evangelizar vem de evangelho. Então todo evangelista evangeliza, leva o evangelho. Mas não é levar o evangelho pregando a Bíblia nas ruas, não. Mas é ver que nos evangelhos é que estão as curas que Jesus fazia, as libertações que Jesus fazia. Não diz a palavra de Deus nos evangelhos que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade? Isso não é evangelizar? E vamos então de aldeia em aldeia, vamos de cidade em cidade, vamos de bairro a bairro, vamos de vila a vila, vamos em todas as localidades, vamos assumir o papel de evangelista, e não simplesmente um obreiro que veste uniforme e nada mais além disso. O seu ministério tem que também ficar em evidência. A sua vida em evidência, mas também em evidência o seu ministério. E sobre essa vida ficar em evidência e sobre esse ministério também ficar em evidência, nos escreveu a Bárbara Vieira dizendo o seguinte: tudo o que foi falado nesta reunião de obreiros, à noite da evidência, serviu para que em mim fosse despertada uma imensa revolta,
pois é inaceitável que nós, que um dia nos entregamos a Deus 100% e por Ele fomos escolhidos para a sua obra, ainda tenhamos a evidência da tristeza e da derrota. Farei de tudo para que, em todas as áreas da minha vida, fique em evidência a presença e o poder de Deus. É o que escreve a obreira Bárbara Vieira. Ela diz que vai fazer de tudo, Cris, para que o que venha ficar em evidência na sua vida e no seu ministério é a presença de Deus e o poder de Deus. Né? É o despertar que ela falou, não é? Ela despertou para essa revolta, que realmente quem serve a Deus, Deus vive, tão poderoso, não pode aceitar viver uma vida de derrota, de miséria, uma vida de fracasso. Não pode ficar em evidência esse fracasso, essa derrota, né? Não pode. Nós temos mais opiniões e você pode também escrever a sua, obreiros@iurde.pt. Não basta termos o título de obreiros, vestirmos um uniforme e desfilarmos nos corredores da igreja como se fosse uma passarela para manequins. Temos que glorificar a Deus com a nossa vida. Temos que ser o Abraão nos dias atuais. É a Valéria Figueiroa. Na reunião nós falamos também sobre Abraão, né? Inclusive a segunda parte que vamos mostrar agora, né? Veja, não é somente vestir um uniforme, o título de obreiro, o título de obreira. Deus espera muito mais do que isso. É uma missão que Ele deu. A missão de salvar, a missão de resgatar, de acompanhar o povo, de cuidar, como tu falaste, de olhar como alma. Quem chega até nós, não olharmos pela aparência, olharmos como uma alma que precisa de ajuda. Então, a Valéria, ela diz aqui muito bem, Valéria, temos que glorificar a Deus com uma vida abençoada em todas as áreas. Com certeza. E sobre Abraão, nessa segunda parte que vamos ver agora, foi falado sim sobre a evidência na vida dele. Enquanto ele estava na terra de Ur dos caldeus, ele era um anônimo, ninguém o conhecia. Ficou ali em evidência um homem frustrado por ter uma esposa estéril que não lhe podia dar filhos. Mas depois que ele obedeceu ao chamado de Deus, ele obedeceu à voz de Deus, ficou em evidência a obediência dele para com Deus, também ficou em evidência o seu sacrifício levado ao altar, que foi o próprio filho, ficou em evidência também o poder de Deus na sua vida. Eu adiantei um pouco, porque é isso que vamos falar, mas você já vai entrar vendo essa parte da reunião já em espírito. E para mais comentários, já sabe, obreiros@iurde.pt. Vamos ver. Pense comigo. Abraão. Quem era Abraão? Abraão vivia na terra chamada Ur dos caldeus. Uma terra de pagãos. Você entende o que é um pagão? São idólatras. Os pagãos adoram outros deuses e Abraão era um deles. Abraão também era um pagão. Abraão também era um idólatra. Abraão também estava no meio dos idólatras, mas ele tinha algo que chamava a atenção de Deus. Ele já tinha dentro de si já o espírito da obediência. Tanto que Deus diz o que para ele? Sai. Não mandou ele sair daquela terra? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12. Aqui tem dois verbos. Deus trabalha aqui com dois verbos. Deus primeiro diz o que para ele? Sai, verbo sair. Sai. Abraão, sai dessa terra. Sai do meio desses pagãos, sei lá. Sai do meio desses idólatras, sai! E depois ele disse o quê? Vai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão destacava-se porque sempre que Deus o chamava, como é que ele respondia a Deus? Eis-me aqui. E Deus, ele diz para você também, obreiro, esses dois verbos. Deus também diz esses dois verbos. O que Deus diz para cada um de nós? Sai.
E em seguida ele diz o quê? Vai, sai do lugar onde você está e vai para o altar. Sai do lugar de onde você está e vai para o altar. Sacrifica-se a mim e sacrifica a mim. Entende a diferença? Sacrifica-se, eu sacrifico a minha própria vida e sacrifica no altar o sacrifício monetário, o sacrifício financeiro, o abrir mão de coisas materiais. Abraão fez tudo isso. Mas qual era a evidência daquele Abraão na terra de Ur dos Caldeus? Um homem casado, porém a sua mulher, qual era o problema que Sara tinha? Estéril. Um homem famoso, toda a gente o conhecia, ou um anônimo? Na terra de Ur dos Caldeus ele era conhecido? Ele era anônimo, ele estava no anonimato, ninguém sabia quem era Abraão. Aliás, nem Abraão ainda se chamava Abrão. Abrão. Quem é Abrão? Não sei quem é Abrão. Onde é Ur dos Caldeus? Também não sei. Era uma terra em evidência? Só se foi evidência pela idolatria. Mas Abraão era um homem que estava em evidência? Não era. Mas quando Deus disse o quê? Sai dessa terra, sai daí e vai. Ele obedeceu? Então Deus começou a lhe fazer promessas. Deus começou a dizer para ele. Deus começou a prometer-lhe, não é isso? Sim ou não? Te farei ser tu uma bênção, multiplicarei a tua descendência, sua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia da praia, do mar. A tua mulher estéril, tá bem, mas ela vai ser mãe. Ah, mas como é que a minha mulher vai ser mãe? Como é que eu vou ser pai se o filho que eu tenho lá em casa, o Damasceno Eliezer, o filho da empregada, esse é o meu herdeiro? O que Deus disse para Abraão? Não, o seu herdeiro não é o filho da empregada nascido na sua casa, mas o seu herdeiro quem é? O que será gerado de ti. Ah, sim senhor, promessas. Está compreendendo sim ou não? Te multiplicarei, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Promessas. Abraão, sempre para onde ia, ele edificava altares, ou seja, habituado já a oferecer o quê? Sacrifícios. Ele já provava a Deus. Ele já fazia suas provas no altar. Ele já apresentava suas provas em cada altar que edificava, em cada altar que levantava para Deus. Mas onde Abraão veio a ficar ou a ter o quê? A evidência foi na prova final. Foi quando Deus disse o quê para ele? Toma o teu filho. Simplesmente toma o teu filho. Toma o teu filho a quem tu amas, o teu filho Isaque, e oferece-o no monte que eu lhe mostrarei, em holocausto, em sacrifício, sobre o monte me oferece a mim. E o que Abraão fez? Obedeceu, porque ele queria que ficasse em evidência o quê? Ele ou Deus? Deus através dele. A obediência de Abraão, obreiros, o facto de Abraão obedecer a Deus, é para que ficasse em evidência o poder de Deus na sua vida. E o motivo de Deus provar a Abraão, o motivo de Deus colocá-lo à prova, é para que ficasse ali em evidência a quem Abraão amava mais, ou a Deus ou a quem? Ou ao seu filho. O que Deus queria de Abraão era isso. Eu vou te provar por causa disso. A prova
que eu estou te colocando, eu estou te provando, eu estou colocá-lo à prova, eu estou pô-lo à prova, que é para ver então que fique provado finalmente se você ama mais a mim ou se você ama mais ao seu filho. E Abraão, na obediência, levou seu filho para o sacrifício, não foi? Provando assim que ele amava a quem? A Deus. E provando a Deus que ele o amava mais do que o seu filho, então Deus veio e faz cumprir todas as suas promessas. Amém? Como diz esse versículo, se você quiser até acompanhar, nós temos aqui o versículo em que Deus jura por ele mesmo. Coloca aí, por favor. Em Gênesis 22:16, diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Na verdade, não precisamos dizer que começa domingo. Na verdade, já começou hoje, aqui nessa noite. Já começou no momento em que você se dispôs dentro de si a sacrificar ao Deus vivo e fazer com que a sua vida fique em evidência, e não só a sua vida, o seu ministério. Amém? Você só tem que fazer o que fez Abraão, obedecer. Cada um de nós tem o seu Isaac. Cada um de nós tem o seu Isaac. E esse Isaac é o quê? Esse Isaac o que é? É aquilo no qual mais estamos agarrados, é aquilo no qual mais estamos apegados, é aquilo no qual mais afeiçoados estamos, é aquilo que vamos levar para o altar. Então, se eu quero que a minha vida fique em evidência, se eu quero que o meu ministério fique em evidência, se eu quero que Deus fique em evidência, então o que eu vou fazer no altar, isso que eu fizer é o que tem que ficar em evidência. Abraão, o que fez naquele altar de pedras com lenhas, quando ele levou o filho para o alto do monte, quando ele preparou aquele altar de lenhas e pedras, quando ele pôs o filho deitado sobre as lenhas, amarrou o filho, ali ficou em evidência a obediência dele. Ali ficou em evidência que ele era fiel e obediente a Deus. Tanto que bradou o anjo e disse o que para ele? Não faças mal ao rapaz. Não é preciso matar ou sacrificar seu filho. O próprio Deus disse: agora sei que temes a mim. Eu sei que temes a Deus. Porque me obedecestes, não me negastes o teu único filho, aquilo que eu lhe pedi. Amém? Então Deus vai lhe dizer, Deus vai lhe pedir, e se você não negá-lo e no altar fazer o seu voto de sacrifício, ficando em evidência o que você vai fazer, cumprindo na semana do dia 10 ao dia 17 de julho, naquela semana de 10 a 17 de julho, quando você subir ao altar para cumprir o seu voto, vai ficar em evidência o que você fez no altar. E Deus vai fazer ficar em evidência sua vida pessoal, o seu ministério, e Deus fica em evidência na sua vida, porque todos vão ver o poder de Deus na sua vida. Amém? É como se costuma dizer: quem te viu e quem te vê. Então eu quero fazer uma oração com todos vocês na fé, na revolta.
E eu gostaria que você analisasse a si mesmo. Eu gostaria que você olhasse para você no sentido sua vida e no sentido seu ministério. Não importa o tempo de obra que você tem. Talvez você é um obreiro ou uma obreira de poucos meses, há poucos meses depois do último seminário que você foi levantado a colaborador, ainda nem é obreiro. Ou talvez é obreiro e não faz um ano ainda. Ou talvez você já é obreiro já há alguns anos. Mas olhe para a sua vida, obreiro. Olhe para o seu ministério. Não aceite, não se conforme, não se acomode. Não aceite a sua vida da forma que ela está. Deus chamou Abraão e Ele também chamou você para fazer a obra dele. Mas Ele quer que você o glorifique com a sua vida. Ele quer que você o glorifique com o seu ministério. Os membros da sua igreja têm que ver em você um exemplo. Os membros da sua igreja, eles têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Eles têm que ver Deus no seu ministério. Eu fiquei chocado. Já tem alguns anos que isso aconteceu, mas eu fiquei chocado quando uma obreira foi colocar a mão na cabeça de uma senhora para fazer a oração, a imposição de mãos. E naquele momento a senhora tirou a mão, a força de cima da... Tirou a mão dela, por exemplo, como o Levi está aqui sentado, por exemplo, eu vou colocar a mão sobre a cabeça dele, mas ele não deixa, ele tira com a própria mão. E a obreira pela segunda vez insistiu e deixa eu orar pela senhora. Eu aceito a oração de qualquer obreiro aqui, mas de você não. E eu vi aquilo, fiquei chocado, assustado. Depois eu fui perguntar para a obreira. A membro também não poderia olhar com esses olhos, não poderia ver dessa forma. Mas era uma membro vizinha que sabia tudo da vida daquela obreira. Então ela ouvia as brigas dentro de casa com o marido, a obreira e o marido. Ela sabia das necessidades que aquela obreira passava onde? Dentro de casa. Ela sabia das arrogâncias e dos nervosismos que essa obreira demonstrava devido aos problemas que passava. Mas lá na igreja ninguém conhece ninguém. Mas aquela vizinha conhece. Então ela rejeitou a oração da obreira. Em outras palavras, você não consegue ajudar nem a si mesma, quer ajudar a mim? Você não consegue nem resolver os seus problemas e quer pôr a mão na minha cabeça para resolver os meus? Claro, a membro também não devia fazer isso. Mas aquela obreira, ao receber isso, ela poderia o quê? Ela não poderia se revoltar? Ela não poderia ficar revoltada? Rejeitaram a minha oração, eu não aceito isso, eu vou mudar essa situação, eu vou para o altar, eu vou sacrificar, eu vou fazer jejum, eu vou buscar em Deus essa transformação. Porque eu não estou glorificando nem na minha vida, nem no meu. Mas a obreira sentimental, emotiva, e tantas vezes nós batemos contra os sentimentos e as emoções. Ela se deixou levar pelas emoções, sentimentos, ficou triste, abatida com aquela situação. Não, se isso acontece com você, revolte-se. Revolte-se. Se você tem uma vida que não glorifica a Deus, se você tem uma vida que não é uma evidência para Deus, revolte-se. Se chorar, chore, mas sejam lágrimas de quê? De revolta. Não sejam lágrimas de sentimento, que sejam lágrimas de revolta. Meu Deus, eu estou igual a fotografia que foi mostrada aqui. A minha saúde, eu só não estou de cama, só não estou no leito, mas eu estou doente e enferma. O meu casamento está igual àquela foto que foi mostrada ali. É brigas e discussões e os filhos acuados, cheios de medo do lado. A minha família está assim, eu sou igual aquele solitário ali. Eu me sinto só muitas vezes.
mas eu não aceito isso. Eu não aceito que essa seja a evidência na minha vida, não. Eu quero que a evidência na minha vida não seja a doença, mas que seja a saúde. Eu não quero que fique em evidência a miséria, mas que fique em evidência a prosperidade. Eu não quero que fique em miséria, eu não quero que fique em evidência a solidão, mas que fique a paz, a harmonia junto com a minha família. Amém? E sobre esta reunião, a noite da evidência, obreiros também escreveram para nós através do endereço eletrônico obreiros@iurd.pt. Leia para nós, Cris, por favor. Nesta noite da evidência, o pastor Rogério, através do Espírito Santo, nos fez pensar no que está em evidência em nossas vidas. E foi aí que cheguei à conclusão de que nestes 6 primeiros meses do ano, o que está em evidência na minha vida é a miséria ao invés da prosperidade. É a derrota ao invés da vitória e o medo ao invés da coragem. Esta reunião despertou-me e agora estou na fé e a construir o meu sacrifício. Pois no dia 17, o voto que fiz a Deus mostrará a evidência da minha fidelidade a Ele. A minha vida, através de um grande testemunho, ficará também em evidência. Carlos Couto. É isso aí, Carlos. Vai ficar em evidência, sim. Com certeza. O que você fizer no altar e vai ficar em evidência a sua vida, o seu ministério também. O Roberto Cândido também nos escreveu dizendo assim: o que fez Abraão no altar de lenhas e pedras ficou em evidência, ou seja, ele chamou a atenção de Deus e o seu poder e grandeza ficou em evidência na sua vida e na sua descendência. Se nós, obreiros, fizermos no altar de Deus um sacrifício que fique em evidência para Deus, então Ele fará ficar em evidência a nossa vida e o nosso ministério. É a opinião do Roberto Cândido. Obrigado também, Roberto, pela sua opinião. E veja que vários obreiros têm opiniões a dar e podem continuar a dar através do nosso e-mail obreiros@iurd.pt. Nós temos uma opinião que foi colhida no final da reunião à noite da evidência. Vamos ver. Aprendi muitas coisas. Uma a que chamou mais a minha atenção foi a respeito da evidência de como a gente nos comportamos, a evidência sobre a nossa vida pessoal e o nosso ministério. Tem participado também das outras vigílias? Sim, todas. E o que é que isso tem acrescentado no seu ministério? Sempre saio daqui com mais força, renovada. O que aprendeu hoje na noite da evidência? Esta obreira e este obreiro, pelo que falaram, ficou mesmo em evidência aqui, que eles entenderam que a revolta, acompanhada do sacrifício, vai chamar a atenção de Deus e ele vai ficar em evidência na vida pessoal de um obreiro e também no ministério de um obreiro. Exatamente, e não se pode aceitar, aquele que serve a Deus, que faz a obra de Deus, não pode aceitar ter uma vida que não o glorifique. E é nessa fé, na fé da evidência, o que tem que ficar em evidência, a sua fé, obreiro e obreira, a sua revolta, a sua obediência, isso é o que tem que ficar em evidência na sua vida. Pense nisso e para mais opiniões já sabe, obreiros@iurd.pt. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a si, o seu ministério, a sua família e até o próximo programa Obreiros em Foco Portugal. Um abraço a todos e até o próximo programa.